Boa noite, galera. Bem-vindos a mais uma aula aí, né, da nossa turma de EAGS aí, técnico de informática, né, da Tech Eagle, ok? Novamente, professor Zilvan. Eu já expliquei como é que vai funcionar nosso curso, né? Eu expliquei todas as funcionalidades do curso, como vai funcionar semipresencial, como vai funcionar as aulas online, né? Então, a partir de semana que vem, segunda-feira, tá? Já os alunos que vão se inscrever aí durante o final de semana já vão começar a ter a aula pelo Meet, ok? Então não vai ser mais a videoaula gravada, tá? Vai ser as aulas pelo Meet, ao vivo com vocês e comigo online, ok? Para que o aluno possa tirar qualquer tipo de dúvidas a qualquer momento, juntamente com o professor, tá? E já para a turma de semipresencial, sábado que vem, já começa, né, às 1 hora da tarde, de 1 às 6, tá? As aulas presenciais, tá? Aí sábado agora tem aula normal, no próximo final de semana tem sábado, tem aula e domingo já tem o primeiro simulado já, de acordo com a matéria que foi dada nessa semana de apresentação, no sábado de presencial e na semana durante as aulas do Meet, tá? Lembrando que as aulas do Meet vão ser ao vivo, mas também ficarão gravadas no sistema, tá? Vocês terão uma área do aluno onde vão estar todos esses vídeos armazenados aí para vocês, tá? Para que vocês possam baixar, estudar novamente, trabalhar com todas as videoaulas em tempo real, ok? Então, a gente falou sobre programação na segunda, a gente falou sobre arquitetura de computadores na quarta, e hoje a gente vai falar sobre arquitetura de redes e meios de transmissão, tá? Então, a gente vai começar com aquele padrãozinho de arquitetura de redes aí, e eu vou trazer tudo isso para vocês aí agora, tá? Mais uma coisinha lembrando, tá? Eu vou estar disponibilizando nesse canal do YouTube, tá? Da Tech Eagle, todas as videoaulas do ano passado, né? Mediante a pandemia, a gente teve as aulas aí somente por videoaulas, né? E eu tenho uma bateria de videoaulas sobre programação, arquitetura, entre outras coisas que foram ministradas no ano passado, tá? Estão gravadas. E aí eu vou sair postando esses vídeos, tá? Um por um aí, separando sobre matérias de rede, matérias de arquitetura, matérias de programação. Eu vou postar todos eles aqui no canal da Tech Eagle, tá? Então, quem infelizmente não vai ter condição de fazer o curso pelo financeiro, né? Ou porque é longe, ou porque não consegue trabalhar na maneira online, pelo Meet ou alguma coisa do gênero, vocês mandam o link do canal aí, tá? Divulguem o canal, o pessoal quiser as aulas, podem assistir lá à vontade lá. Vai ter o meu contato lá, se alguém quiser entrar em contato para tirar dúvida também. Eu estou sempre à disposição pelos meus alunos, ok? Então vamos aí. O objetivo das aulas de arquitetura de redes e meios de transmissões é compreender como funciona a comunicação de dados, entender a história, o conceito, a classificação e topologia das redes de computadores e diferenciar os diversos meios de transmissão de dados, tá? Então, nosso primeiro tópico aí é falar sobre a comunicação de dados, né? Como funciona a comunicação de dados e por que a comunicação de dados foi um dos primeiros tópicos para se originar, né? O nosso tão famoso arquitetura de redes de computadores, tá? Conforme Frozen, em 2006, comunicação de dados é a troca de informações entre dois dispositivos através de um meio de comunicação, como, por exemplo, um par de fios, tá? Então, a comunicação de dados, você tem que ter o primeiro computador, tá? Que vai ser o computador transmissor. Você tem que ter um meio, tá? Você tem que ter uma mensagem que vai ser enviada por esse meio, tá? E você vai ter que ter outra máquina, outro computador, que ele vai ser o receptor, tá? Então essa é a introdução básica de como funciona a comunicação de dados. É claro, protocolo, criptografia, todos esses procedimentos que trabalham hoje na internet, né? Que trabalham com as nossas transmissões de dados atuais, né? São coisas um pouco mais para frente que a gente vai vendo durante as aulas e vai vendo de acordo com o que a gente vai falando sobre isso, OSI, TCP, criptografia de segurança, entre outras coisas, ok? Então, ó, no comecinho das aulas eu vou falar só sobre a teoria, falar sobre os meios, falar sobre tudo que pode cair na teoria. Depois a gente vai começar a pegar lá os cálculos de IP, cálculo de máscara de IP, né? Fazer todos aqueles cálculos que são necessários aí para um técnico que trabalha com a parte de telecomunicações e redes de segurança, tá?
Então, novamente, a gente precisa de um transmissor, a gente precisa de um meio, a gente precisa da mensagem que será enviada e recebida, e a gente precisa do receptor, tá? Um sistema básico de comunicação de dados é composto por 5 elementos. Mensagem, tá? É a informação que vai ser transmitida, pode ser constituída de texto, números, figuras, áudio, vídeo ou qualquer combinação desses elementos, né? A gente sabe muito bem que a gente tem 2 meios de transmissão padrões de mensagem, né? Todos vocês já são técnicos de informática, a maioria já é técnico de informática formado, então vocês já escutaram falar sobre esses protocolos que vão funcionar tanto no modelo OSI quanto no modelo TCP, que é o UDP e o TCP, né? Qual é a diferença do UDP e o TCP, né? O UDP é utilizado mais para áudios e vídeos, porque é uma transmissão mais rápida, ele faz uma comunicação mais rápida, tem uma resposta mais rápida, porém perde mais pacotes, tá? Então, por exemplo, quando você está vendo um vídeo, né, e ele dá um delay, quer dizer que o que? Sua conexão não tá com transmissão o suficiente, e aí acaba perdendo alguns pacotes, e esse delay são esses pacotes que são perdidos, tá? Mas aí depois é reestruturado pelo servidor. E a gente tem o modelo TCP, que é o modelo mais rápido de transmissão, é o modelo mais devagar de transmissão, desculpa, mas porém é mais seguro. Ele trabalha melhor com o que está sendo enviado, ele trabalha com uma segurança maior de todos os pacotes de envio, tá? Então ele vai fazer pelo menos 98% da sua informação chegar corretamente ao destino, ok? A gente tem aí o transmissor, que é o dispositivo que envia uma mensagem de dados. Pode ser um computador, uma estação de trabalho, um telefone, uma câmera de vídeo, entre outros, tá? Qualquer dispositivo. O que é um computador? A gente falou isso na arquitetura de computadores, né? Na quarta-feira. O que é um computador? Computador é qualquer dispositivo que é formado de hardware e software, né? Que tem a capacidade de se comunicar com o usuário, ok? Então, o transmissor ele pode ser qualquer tipo de dispositivos que a gente considera um computador. Computador, estação de trabalho, telefone, câmera, entre outros, tá? O receptor é um dispositivo também, vai ser um computador, vai ser um conjunto de hardware e software que pode ser um computador, estação de trabalho, telefone, câmera e etc. E o meio é o caminho físico por onde ele viaja, né? Por onde essa mensagem ela vai percorrer, né? Hoje a gente tem nossos famosos meios aí, que é o wireless, né? Que é a conexão sem fio. A gente tem aí os cabos par trançado, a gente tem os cabos coaxial, a gente tem os cabos fibra ótica 1, fibra ótica 2. Eu vou explicar sobre essa classificação de fibra ótica, tá? A gente tem nos cabos par trançado, a gente tem o Cat6, Cat5, Cat4, e eu vou explicar também sobre a configuração desses cabos, ok? Então a gente tem diversos meios de transmissões hoje, ok? Então, transmissão de dados, tá? Segundo Torres, em 2004, existem 3 tipos de transmissão de dados padrões, tá? A primeira é a simplex, a segunda é a half duplex e a terceira é a full duplex, tá? Gravem esses nomes, tá? Anotem aí no caderninho de vocês lá, façam uma marcação, matéria de redes, anotei simplex, half duplex e full duplex, tá? Por quê? Porque isso aqui cai bastante em concurso, tá? Tem vários concursos em cima de arquitetura que eu já vi caindo sobre simplex, half duplex e full duplex, tá? Então a primeira aí, simplex. Nesse tipo de transmissão de dados, um dispositivo é transmissor e o outro é receptor. A transmissão de dados simplex é, portanto, unidirecional, tá? Então, nesse tipo de dados, um dispositivo é o receptor, é o transmissor, e o outro é receptor. Então, só o transmissor pode enviar e só o receptor pode receber, tá? Eu não posso enviar pelo receptor, eu não posso receber pelo transmissor, ok? É um caminho unidirecional, ou seja, a gente só tem apenas um caminho, é só esse caminho que existe e nada mais, ok? A gente tem aí o half duplex, tá? Esse tipo de transmissão de dados é bidirecional, mas por compartilharem o mesmo canal de comunicação, os dispositivos não transmitem e recebem dados ao mesmo tempo, tá? Então no half duplex ele é bidirecional, ou seja, eu tenho 2 computadores, tanto o computador 1 quanto o computador 2, ele pode ser tanto transmissor quanto receptor, tá? Só que aí, por exemplo, eu estou transmitindo do computador 1 para o computador 2, eu tenho que esperar essa transmissão acabar para que eu possa transmitir do computador 2 para o computador 1, tá?
naquele canal ali, ele só passa uma transmissão de cada vez, ok? Então fica uma filazinha e quando acabar a ordem da transmissão que está sendo feita naquele horário, vai fazer a segunda transmissão, tá? E por último, a Full Duplex, que é o que a gente utiliza hoje, né? A verdadeira comunicação bidirecional A e B, que pode transmitir e receber ao mesmo tempo. A Full Duplex literalmente é a rede que a gente tem hoje. É as redes de computadores, a rede de internet, a rede que você tem na sua casa com o seu roteador, a rede que você tem no seu escritório, né, com o seu switch, né, com o seu servidor. Todas essas redes são Full Duplex, ou seja, enquanto um está enviando, todos podem enviar. Enquanto um está recebendo, todos podem receber, tá? O canal ele é bastante distinto. Ele separa todas as informações de acordo com a chave de informação principal da rede, que é o IP, né? Cada máquina recebe um IP, cada máquina recebe um endereço, e de acordo com esse endereço, você sabe, é como se fosse um carteiro, né? De acordo com esse endereço, você sabe para onde aquela mensagem está indo, tá? E ela não se perde ali pelo aquele meio, ok? Então a gente tem o modelo do simplex aí, transmissor e receptor. A gente tem o modelo da half duplex, transmissor, receptor, espera, transmissor e receptor. E a gente tem o modelo aí da duplex, né? Transmissor, receptor, receptor e transmissor, tá? É maneiro vocês anotarem esses desenhinhos aí também, que pode cair em formato de desenho nas questões de concurso. Então anotem aí a transmissor para receptor, que é simplex, a transmissor para receptor e transmissor para receptor, que é a half duplex, né? Lembrando, a half duplex ela faz o caminho bidirecional, mas tem que esperar, é uma ordem, né, na fila, tem que esperar uma ação acontecer para depois você fazer outra. E a duplex, né, a full duplex, que ela funciona ao mesmo tempo com vários receptores e vários transmissores, tá? História, né, das redes de computadores. Conforme Morimoto, em 2008, não paginado, a rede passa por um longo processo de evolução antes de chegar nos padrões utilizados atualmente, tá? As primeiras redes de computadores foram criadas durante a década de 60. Pessoal, normalmente eu não falo que você tem que gravar a década de qualquer coisa, de qualquer invenção, tá? Mas em redes de computadores é bom você você gravar. Então, na década de 60 foi criada as redes de computadores, porque pode cair, né, numa questão de concurso, tá? Como foi transferidas as informações de um computador ao outro, tá? Anos 60, no início, de 1969 a 1972, foi criada a ARPANET, né? O primeiro embrião, né, da internet que a gente conhece hoje. Então, da ARPANET que se originou a internet. A rede entrou no ar em dezembro de 1969. Inicialmente, apenas 4 de nós que podiam pelos nomes SRI, UCLA, UCSB e UTAN, tá? E eram sediados respectivamente por Stanford e Santa Bárbara, e acho que tinha mais 3 universidades, tá? Aqui não está dizendo, mas tinha mais 3. Era Stanford, Santa Bárbara, agora me fugiu da cabeça. Depois eu vou postar no grupo para vocês as outras universidades também que começaram essa interação em 1969, tá? E eles eram interligados através de links 50 kbps, tá? A velocidade de transmissão dele era 50 kbps, tá? Aí você fala, poxa, professor, o que é 50 kbps, tá? Vocês que são novinhos ainda, né? A maioria de vocês, né? Não chegou nem na faixa dos 23, 24 anos. Vocês não sabem o que é isso, né? Mas no início da internet, principalmente no início da internet brasileira, né? A velocidade máxima que a gente tinha aí era 128 kbps, tá? Isso era Velox. Quando a Velox começou a introdução de velocidade de internet aqui no Brasil, né? Era uma banda que não caía, que não era igual a de escada, e a sua velocidade era contínua, 128 kbps. Era, pra você baixar um episódio de anime de 60 megas, você demorava aí numa faixa de 5 horas, 6 horas, tá? Literalmente era assim, tá? E aí o meio das primeiras comunicações aí era através de linhas telefônicas dedicadas, né? Então era através do cabo coaxial, daqueles cabos que tem um fio de cobre dentro, tá? Então esses cabos eles só tinham um único, como
como se fala, único meio de transporte, tá? Era o único meio de comunicação. Então, nesse cabo, ou você enviava ou você recebia. Tinha que esperar o tráfego ali dos envios e recebimento das informações, tá? As principais características da ARPANET eram terminais burros, sem processador, comunicação com o computador central, consolidação de princípios de comunicação de dados e o surgimento do modem. Foi aí nessa época também que começou a surgir o modem, tá? E bem nessa época também que começou a surgir, né, as primeiras linguagens de programação de navegador, né? Você precisava de um browser, você precisava de um navegador, e dali surgiu a tecnologia de transmissão HTTP, que a gente conhece hoje, né? É uma das mais antigas. E depois começou a se originar a linguagem que ninguém vai esquecer por muitas e muitas décadas ainda, que é uma das principais linguagens da internet ainda, que é o HTML, tá? Continuando aí as principais características das ARPANET. Percepção pela indústria e utilização remota de computadores seria determinada nas décadas seguintes. Investimento individual de cada fabricante no desenvolvimento da tecnologia de teleprocessamento da própria, tá? A gente teve uma guerra aí nessa época, né? Que era a guerra dos fabricantes de placa de rede. Porque cada fabricante ali, ele criava a sua placa de rede de com uma determinada criptografia, com uma determinada tecnologia, né? Então, você só podia fazer comunicação com a placa de rede da Intel, por exemplo, para a placa de rede da Intel, da placa de rede da AMD para a placa de rede da AMD, tá? E aí tinha um mercado que você tinha que ficar comprando, trocando a placa de rede para você fazer essa comunicação aí, tá? Expansão geográfica, né? Foi o primeiro meio de meio de transmissão bastante longo, né? Depois da rádio, é claro. Variedade de aplicações, surgimento de necessidades de usuário de um sistema acessarem aplicações entre outros sistemas, interligação de sistemas por teleprocessamento, interconexão de computadores, tá? Então tá um modelo aí dos primeiros computadores e como eles eram, né, comunicados um ao outro aí, tá? Anos 70, projeto ARPA. Em 1974 surgiu a tecnologia TCP/IP, que seria utilizada até nos anos de hoje, né? Foi a inovação da tecnologia que se tornou o protocolo definido para o uso da ARPANET, tá? E foi daí também que se padronizou, tá, todas as tecnologias de transmissões das placas de rede, tá? Então, independente do fabricante nessa época, você teria que utilizar as mesmas tecnologias de transmissão, que é a TCP/IP, ok? Mais tarde, na internet, uma rede interligando diversas universidades permitiu o livre tráfego de informações, levando ao desenvolvimento e recursos que usamos hoje, como e-mail, telnet, FTP, que permitiam que usuários conectados trocassem informações, acessar outros computadores remotamente e compartilhar arquivos, tá? Então, naquela época, pessoal, quando surgiu a tecnologia de FTP, né? O FTP é o que mais utilizado hoje para a gente postar um site no ar, né? Onde fica os arquivos do site que a gente programa. Era bem restrito, bem restrito, cara. Para você ter primeiramente, para você ter o seu nome na internet, né? www.techeagle.com. Você tinha que fazer uma solicitação por empresa, tá? Você tinha que ter um CNPJ, tá? Você só poderia ter um domínio registrado naquele CNPJ. Se você quisesse outro domínio, você tinha que registrar em outro CNPJ, tá? E demorava numa faixa de 60 a 90 dias para eles liberarem, né, o seu nome na internet para você começar o seu projeto, né? E tinha diversas outras restrições aí. Então era bastante complicado você ter site na época. Não é igual hoje, que você vai ali, paga o domínio, a hospedagem e puf, já bota o site no ar. Não, era bem complicado o processo, tá? Na época, os mainframes com bom poder de processamento eram raros e incrivelmente caros, de forma que eles acabavam sendo compartilhados entre diversos pesquisadores e técnicos que podiam estar situados em qualquer ponto, tá? Quais as principais características dessas redes? Eram o início da tecnologia de redes de computadores, tá? Foi de acordo com como surgiu a tecnologia TCP/IP, foi o início da tecnologia de redes de computadores também, cada computador tendo o seu endereço, cada computador fazendo a comunicação com uma rede central, né? Uma rede central que teria diversas informações registradas em diversos FTPs, ok? Distribuição de aplicações com vários computadores interligados. O sistema de teleprocessamento continuava a existir,
Porém, cada computador de rede possuía sua própria estrutura de teleprocessamento, tá? Então foi daí que começou a se originar as diversas redes LAN, né? Então eu tinha uma rede central, porém, numa determinada faculdade eu tinha uma outra rede, que era essa rede era conectada à rede central. Em outra faculdade eu tinha uma outra rede, que nessa rede era conectada na rede central, tá? Então foi a distribuição de diversas redes e a criação também da rede MAN, né? A rede metropolitana sendo interligadas nas redes LAN, que são as redes locais, ok? Comutação de pacotes, divisão de várias camadas funcionais de tarefas de comunicações entre aplicações de computadores distintos, criação do conceito básico de arquitetura de redes de computadores, tá? Foi daí que também se originou a parte de arquitetura de redes de computadores, e daí começou a se originar os estudos em cima dessa área. Criação de protocolos de transporte, né? Aí a gente vai começar a falar sobre o OSI, o TCP. Elaboração do mecanismo para controle de fluxo, confiabilidade e roteamento, né? A criação do FTP e do Telnet, terminal virtual, e File Transfer Protocol, né? Arquivos de transferência. Interligação de computadores de universidades americanas, interligação de computadores situados em outros países, né? Começou a se originar a internet na ARPA, na década de 70. Abertura de um novo mercado para empresas especializadas em vendas de serviços de comunicação, telecomunicações, né? Começou a se originar todas as operadoras. A oferta de serviços de comunicação de dados por meio de fornecimento de uma estrutura de comunicação. E padronização de redes públicas de pacotes a partir de elaboração em 1976. A primeira versão de recomendação. Tá? Então a gente vai parar por aqui hoje. Hoje a gente para aqui. Na próxima aula a gente começa a falar sobre conceito de redes, né? A gente vai falar sobre LAN, MAN, WAN. Vai aprender a fazer as configurações, vai aprender a fazer os cálculos em cima dessas redes, como a gente utiliza dessas redes das melhores maneiras, tá? Então a partir de segunda-feira, às 7 horas às 10 para as 7 da noite, eu já vou estar liberando o link para vocês da aula, tá? 7 horas a gente vai começar, 7 horas em ponto, tá, pessoal? 7 horas em ponto a gente começa a aula, tá? Com os alunos que já vão estar online, tá? E aí a gente vai indo até a gente acabar os determinados conteúdos de cada aula aí, tá? Lembrando que as aulas de sábado, né, as aulas de sábados presenciais serão um conceito mais aprofundado das matérias dadas, né, durante toda a semana, uma revisão, um conceito mais aprofundado e um conjunto de bateria de exercícios em tempo real, tá? Então, até mais, galerinha!